piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. O calor e suas medidas. Introdução. As sensações de quente ou frio que sentimos no cotidiano estão relacionadas às trocas de energia entre o nosso corpo e o meio ambiente. A sensação de quente está relacionada ao ganho de energia e a sensação de frio está relacionada à perda de energia pelo nosso corpo. Isso acontece porque, ao colocarmos dois corpos quaisquer em contato, a energia térmica flui naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. A calorimetria é a parte da termologia que estuda o calor e suas medidas. Unidades de medidas de calor. Caloria é aquela unidade mais utilizada. Abrevia-se com cal, com C minúsculo. Joule, a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades de Medidas. O Joule se abrevia com J maiúsculo. Uma terceira unidade é o BTU, Unidade Térmica Britânica, sendo que 1 BTU equivale a 1055 joules, que por sua vez equivale a 252 calorias, aqui calorias abreviado com C minúsculo. A unidade caloria, com C maiúsculo na abreviatura, é denominada de caloria alimentar ou grande caloria. Uma caloria com C minúsculo na abreviatura é diferente de uma caloria com C maiúsculo na abreviatura. Uma caloria com C minúsculo equivale a 4,186 joules. Uma caloria alimentar ou uma grande caloria, aqui com C maiúsculo, equivale a 1 quilocaloria com C minúsculo. Uma caloria alimentar equivale a 1000 calorias, que corresponde a 4.186 joules, que equivale a aproximadamente 3,97 BTUs. A caloria, cal, utilizada pelos médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria, cuja abreviatura é kcal, também chamada de grande caloria ou caloria alimentar. A unidade BTU continua sendo usada na engenharia, principalmente no ramo de refrigeração. Aparelhos de ar-condicionados, por exemplo. Capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor que o corpo troca, ganhando ou perdendo, e a variação de temperatura que ele sofre durante essa troca. Como unidade de medida para a capacidade térmica de um corpo dentro do sistema internacional, temos o Joule por Kelvin, sendo que a mais usada é a caloria por grau Celsius. Nessa primeira expressão, temos capacidade térmica de um corpo igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Numa segunda expressão, temos capacidade térmica do corpo sendo o produto entre a massa do corpo e o calor específico. Lembre o seguinte, a capacidade térmica de um corpo nas fórmulas vamos representar com C maiúsculo.
Calor específico de uma substância é uma grandeza física que nós representamos com C minúsculo e é de grande importância para o estudo da calorimetria. O calor específico que uma substância apresenta mede a razão entre a quantidade de calor que a substância troca e o produto entre a sua massa e a variação de temperatura sofrida. Essa grandeza tem sua unidade de medida dentro do Sistema Internacional de Unidades, o Joule por quilograma Kelvin. Porém, utilizamos mais a caloria por grama grau Celsius. Aqui nós temos uma fórmula que representa como calcular o calor específico da substância. Nesse caso, o calor específico corresponde a uma razão, ou seja, uma divisão entre a quantidade de energia que a substância recebe numa troca e o produto entre a massa que a substância apresenta e a variação de temperatura que a substância sofre. Temos aqui o calor específico de várias substâncias. A água, principal substância do nosso planeta, tem um maior calor específico entre várias substâncias. A água tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. A substância relacionada aqui na tela, que tem um menor calor específico, é o chumbo, de apenas 31 milésimos da caloria por grama grau Celsius. Nessa outra tabela, temos o metanol como a substância de maior calor específico entre todas que estão relacionadas nesta tabela. O metanol tem o calor específico de 610 milésimos da caloria por grama grau Celsius. A água, na forma sólida, ou seja, o gelo, tem 55 centésimos da caloria por grama grau Celsius. O ouro tem apenas 0,032 calorias por grama grau Celsius, ou seja, o ouro tem um calor específico de 32 milésimos da caloria por grama grau Celsius. O corpo humano necessita de energia para sua manutenção e para desempenhar tarefas. A tabela a seguir mostra a energia absorvida pelo organismo para cada 100 gramas de certos alimentos. Na tabela temos uma relação de vários alimentos e a quantidade de energia por cada quilocalorias. Alface, 15 quilocalorias. Melancia, 30 quilocalorias. Refrigerante, 40 quilocalorias por cada 100 ml. Laranja, 50 quilocalorias. Batata, 80 quilocalorias. Banana, 90 quilocalorias. Frango, 200 quilocalorias. Pão, 270 quilocalorias. Pão, 270 quilocalorias. Feijão, 340 quilocalorias. Carne de hambúrguer, 360 quilocalorias. Açúcar, 390 quilocalorias. Fígado, 136 quilocalorias. Leite de vaca cru, 63 quilocalorias. Nesta tabela temos vários outros produtos. Escarola fornece 20 quilocalorias. Cenoura, 40 quilocalorias. Cerveja, 45 quilocalorias por cada 100 ml. Linguado, 70 quilocalorias. Vinho, 85 quilocalorias por cada 100 ml. Lagosta, 90 quilocalorias. Abacate, 250 quilocalorias. Mel, 290 quilocalorias. Arroz, 260 quilocalorias. Bacalhau, 380 quilocalorias. Chocolate, 470 quilocalorias. Ovo, 163 quilocalorias. Arroz polido, cozido, 160
107 quilocalorias. Calor de combustão. Todos os organismos vivos precisam de energia para sua sobrevivência. Os animais, por exemplo, a alimentação é a sua principal fonte de energia. O ser humano, através da alimentação, ingere carboidratos, proteínas e gorduras que, juntos, possibilitam o fornecimento de energia necessária para a realização de todas as suas atividades diárias. Máquinas e motores também necessitam de energia para realizar trabalho. Nestes casos, a principal fonte de energia é o combustível. Os combustíveis, assim como os alimentos, contêm energia que podem ser liberada e utilizada por outros mecanismos. A energia contida nos alimentos e nos combustíveis pode ser medida por meio da queima, ou seja, da combustão. A combustão é uma reação exotérmica, ou seja, uma liberação de calor de uma substância com o oxigênio. Assim, a queima de 1 grama de uma determinada substância libera uma quantidade de calor que nós chamamos de calor de combustão. Calor de combustão é a quantidade de calor liberada na queima de 1 grama de uma substância, medida em calorias por grama. A tabela seguinte apresenta os calores de combustão de alguns combustíveis. Hidrogênio tem um calor de combustão de 29.000 calorias por grama. O gás natural, 11.900 calorias por grama. A gasolina tem 11.100 calorias por grama. O óleo diesel, 10.900 calorias por grama. O álcool etílico tem 6.400 calorias por cada grama. A lenha tem de 2.800 calorias por grama a 4.400 calorias por grama. Equação fundamental da calorimetria. Q é igual a M vezes C1 vezes ΔT. M minúsculo representa a massa da substância. C minúsculo, calor específico da substância. ΔT, variação de temperatura. Uma observação importante: a quantidade de calor Q é também conhecida como calor sensível. Termografia da mão de uma pessoa não fumante, mostrando a distribuição da temperatura associada a uma saudável circulação sanguínea. A área azul corresponde à região mais fria e a área amarela a mais quente. Vejamos aqui a termografia de uma mão. Uma termografia pode mostrar indícios da presença de doenças e anormalidades que alteram a temperatura da pele, bem como problemas de circulação, inflamações e tumores. A Terra contém muito calor em seu interior. O Sol produz calor devido a reações nucleares no seu interior. O fogo é uma reação química. Durante o dia, a areia fica mais quente que a água do mar. Por quê? Por ter calor específico maior que o da areia, a água demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura.
A água sólida, ou seja, o gelo, tem calor específico igual a meia caloria por grama grau Celsius. A água líquida tem calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A água gasosa tem calor específico igual a 0,48 calorias por grama grau Celsius. Exercício. Quantas calorias uma massa de 1 kg de água a 30 graus Celsius deve receber para que sua temperatura passe a 70 graus Celsius? Considere o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A massa da água de 1 kg deverá ser transformada em gramas. Por que tem que expressar em grama? Porque o calor específico da água, quando se expressa, utiliza o grama. Vamos aplicar a equação fundamental da calorimetria, onde a quantidade de calor sensível é igual à multiplicação entre a massa da substância, o calor específico e a variação de temperatura. Vamos ter massa sendo igual a 1000 gramas, multiplicando pelo calor específico, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, multiplicando pela variação de temperatura, onde a temperatura final atingida foi de 70 graus Celsius e a temperatura inicial era de 30 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura fica igual a 70 menos 30, que equivale a 40. Quantidade de calor sensível seria igual a 1000 vezes 1, 1000, 70 menos 30, 40. Teremos uma quantidade de calor igual a 40.000 calorias ou 40 quilocalorias. Um corpo de massa igual a 10 kg recebeu 20 quilocalorias e sua temperatura passou de 50 graus Celsius para 100 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo em calorias por grau Celsius e o seu calor específico em calorias por grama grau Celsius. A massa do corpo é de 10 kg, devemos deixar expressa em gramas. Portanto, 10 kg equivale a 10.000 gramas. A quantidade de calor que o corpo recebeu foi de 20 quilocalorias. Devemos também transformar essa unidade. 20 quilocalorias equivale a 20.000 calorias. A variação de temperatura corresponde a uma diferença entre a temperatura final, que atingiu 100 graus Celsius, e 50 graus Celsius. Bom, então a variação da temperatura atingiu 50 graus Celsius. Para calcular a capacidade térmica de um corpo, que nós representamos com C maiúsculo, devemos utilizar essa expressão. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A quantidade de calor recebida foi de 20.000 calorias e a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Sendo assim, vamos dividir 20.000 por 50. Isso mostra a capacidade térmica de 400 calorias por grau Celsius. E para calcular o calor específico, que representamos com Czinho, vamos aplicar esta fórmula. Calor específico é igual a quantidade de calor sendo dividida pela multiplicação entre a massa e a variação de temperatura. Vamos ter para o calor específico 20.000 calorias, que eu devo dividir por 10.000. 10.000 o quê? 10.000 gramas, sendo multiplicado por 50 graus Celsius. Vamos encontrar 20.000 dividido por 500.000. Portanto, o calor específico atinge esse valor, 0,04 calorias por grama grau Celsius, ou seja, 4 centésimos da caloria por cada 1 grama de massa, que faz a temperatura variar em 1 grau Celsius.
Uma placa de alumínio com massa de 400 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determina a temperatura da placa quando dela se retirarem 1.600 calorias. O calor específico do alumínio é igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius. Temos aqui como solução a aplicação da equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a M, que é a massa, vezes Czinho, o C minúsculo, que no caso é o calor específico da substância, vezes o ΔT, que representa a variação de temperatura. A quantidade de calor perdida foi de 1.600 calorias. Foram retiradas 1.600 calorias. É uma quantidade de calor perdida. Portanto, temos que colocar o sinal negativo para este valor. Essa é a quantidade de calor perdida. A massa é de 400 gramas. O calor específico é de 0,2. E a variação de temperatura implica em fazer temperatura final menos a inicial, que no caso é de 80 graus Celsius. Temos 1.600 igual a 400 vezes 0,2, 80, vezes temperatura final menos a inicial, que equivale a 80. 1.600 calorias perdidas. Por isso que o sinal está sendo aplicado, sinal negativo. Vai ser dividido por 80. Isso equivale a temperatura final menos 80. O resultado dessa divisão corresponde a menos 20, que é igual a temperatura final menos 80. Temos assim menos 20 mais 80 igual à temperatura final. Portanto, a temperatura final chega a 60 graus Celsius. Um aquecedor elétrico eleva de 10 graus Celsius a temperatura de 1.000 gramas de água em 10 minutos. Se utilizarmos esse aquecedor durante 10 minutos para aquecer 1.000 gramas de óleo, qual será a elevação da temperatura do óleo? Dados, 2 pontos. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do óleo, meia caloria por grama grau Celsius. Bom, então vamos calcular a variação de temperatura que o óleo vai sofrer, ou seja, o ΔT, que corresponde à elevação da temperatura dessa substância, que no caso é o óleo. Primeiramente, devemos fazer para a água, quantidade de calor que a água vai receber. Aplicamos a equação da calorimetria, a equação geral da calorimetria, equação fundamental da calorimetria, onde a quantidade de calor é igual à massa da água, que vale 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que vale 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a temperatura, ou melhor, a variação de temperatura que a água sofre. No caso, a variação de temperatura que a água sofreu foi de 10 graus Celsius. Este é o aumento, é a elevação da temperatura da água durante o aquecimento. Ficamos assim, quantidade de calor que a água recebeu igual a 1.000 vezes 1 vezes 10, que corresponde a 10.000 calorias. Para o óleo fazemos também, aplicamos a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor corresponde à massa do óleo, que é 1.000 gramas, vezes o calor específico que o óleo tem, 0,5, vezes a variação de temperatura que o óleo apresenta durante o aquecimento. Vamos ter 1.000 vezes 0,5 igual a 500 vezes ΔT. ΔT é uma incógnita, nós não sabemos, é o que a questão está pedindo. Verificamos o seguinte, os dois líquidos foram aquecidos pelo mesmo aquecedor durante o mesmo intervalo de tempo. Portanto, a quantidade de calor que a água recebe é igual à quantidade de calor que o óleo também recebe. A quantidade de calor que a água recebe no aquecimento é de 10.000 calorias, que é igual à quantidade de calor que o óleo recebeu, que equivale a 500 vezes ΔT.
teremos 10.000 dividido por 500, que é igual a ΔT. Sendo assim, o ΔT corresponde a 20 graus Celsius. O gráfico representa a variação de temperatura de um corpo sólido em função do tempo ao ser aquecido por uma fonte que libera energia a uma potência constante de 150 calorias por minuto. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, calcule o seu calor específico. Temos aqui ao lado o gráfico, onde mostra um aquecimento do corpo sólido de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius, durante um tempo de aquecimento de 10 minutos. Para calcular o que a questão pede, que é o calor específico da substância que nós representamos com C minúsculo, precisamos dessa fórmula, dessa equação. Calor específico é igual à quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa e a variação de temperatura. Porém, está faltando no enunciado a quantidade de calor que o corpo recebeu. Verificamos o seguinte: a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius, onde a temperatura inicial era 20 graus Celsius e atingiu 40 graus Celsius. Sendo assim, o ΔT, que representa a variação da temperatura, é igual à temperatura final, 40, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Isso dá uma variação de 20 graus Celsius. Uma caloria equivale a uma quantidade de energia fornecida em 1 minuto, é o que diz o enunciado da questão. Veja aqui, 150 calorias por minuto. Portanto, temos 150 calorias fornecidas em 1 minuto. O tempo de aquecimento foi de 10 minutos. Sendo assim, temos no total uma certa quantidade de calorias fornecidas ao corpo durante o intervalo de tempo de 10 minutos. Resolvendo a equação, ou melhor, resolvendo a relação de proporção, temos 150 vezes 10 igual a 1 vezes Q, ou seja, Q igual a 150 vezes 10. Teremos no total uma quantidade de calor de 150 calorias. Sendo assim, o calor específico é igual a quantidade de calor 150, ou melhor, 1.500 calorias foi a quantidade de calor fornecida durante 10 minutos. Bom, então quantidade de calor 1.500 calorias, que eu vou dividir pela multiplicação entre a massa, que é de 100 gramas, olha aqui no enunciado, multiplicado pela variação de temperatura atingida, que foi de 20 graus Celsius. Teremos 1.500 dividido por 100 vezes 20, 2.000. Vamos ter 1.500 dividido por 2.000. Isso equivale a um calor específico de 0,75 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, 75 centésimos de calorias por grama grau Celsius, o calor específico da substância que compõe o corpo sólido. Uma pessoa bebe 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é de 36,6 graus Celsius, responda. Letra A. Qual é a energia que essa pessoa transfere para a água? Letra B. Caso a energia absorvida pela água fosse totalmente utilizada para acender uma lâmpada de 100 watts, durante quanto tempo ela permaneceria acesa? Considere calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Considere também que 1 caloria equivale a 4 joules. Bom, na letra A, vamos calcular a quantidade de energia que a pessoa transfere para a água, pois a pessoa vai ingerir água e a temperatura final da água fica sendo a temperatura final equivalente a 36,6 graus Celsius.
aplicamos a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de energia que a água vai receber é igual à massa que ela possui, que é de 500 gramas. Multiplicamos pelo calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, e vamos multiplicar pela variação de temperatura que a água sofre, onde a temperatura final da água atinge 36,6 graus Celsius. Essa é a temperatura do corpo da pessoa, onde o corpo da água vai ficar, atingindo esse valor de temperatura final, menos a temperatura inicial, que era de 10 graus Celsius. Vamos ter 500 vezes 1, 500. 36,6 menos 10, 26,6. 500 multiplicado por 26,6 dá um total de energia de 13.300 calorias. Portanto, a pessoa que ingeriu a água, que bebeu essa água, faz com que a água atinja 13.300 calorias de energia recebida. Está respondida a letra A. Porém, para fazer a letra B, onde pede o tempo em que uma lâmpada ficaria acesa caso essa lâmpada de 100 watts ficasse recebendo energia, a mesma quantidade de energia que a água recebeu, devemos transformar total de calorias em joules. Por quê? Porque a lâmpada está aqui com essa potência de 100 watts. Watts é do Sistema Internacional. Portanto, a quantidade de energia não pode ficar em calorias, tem que ficar em joules ou joules. 13.300 calorias equivale a 13.300 vezes 4, dá um total de 53.200 joules. Bom, para calcular o tempo em que a lâmpada ficaria acesa, caso recebesse a mesma quantidade de energia que a água recebeu, teremos potência igual à quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência de 100 watts, a quantidade de calor tem que ser em joules. Estamos trabalhando com unidades do Sistema Internacional e o tempo dentro desse sistema é medido em segundos. Teremos 100 vezes tempo, 100 vezes o tempo, que é igual a 53.200. Vamos ter um tempo equivalente a 53.200 dividido por 100. Vamos ter um total, um tempo de aquecimento dessa lâmpada. A lâmpada vai ficar aquecida, ligada durante o tempo de 532 segundos.